Olá, boa noite. Começamos o programa Inspirando Saúde. No programa de hoje, nós temos um convidado, Rafael Zen, terapeuta e iridólogo também, aqui em Curitiba, lá na região de Mandirituba. Foi aluno nosso lá no curso de naturopatia e iridologia e já está praticando essa ciência maravilhosa, que é a ciência de ver o corpo da pessoa pela íris dos olhos. Os tratamentos pela alimentação natural, com florais, com argila, com água, com recursos da natureza e procurando ver o ser humano como um todo, vendo esse eixo mente-corpo. Como que o aspecto psicológico pode influenciar no corpo? É isso que vamos falar no programa de hoje. Então fique ligado, chame parentes, amigos, que o programa Inspirando Saúde está começando. Então, boa noite, Rafael Zen. Boa noite. Ok. Diga uma coisa, Rafael, o projeto que você está desenvolvendo atualmente, assim, né? Projeto Saúde Perfeita. Qual que é o objetivo dele? O que você tem de metas para esse ano de 2010? Bom, quando a gente fala em saúde perfeita, o que a gente tem que entender é que saúde é muito mais do que a ausência da doença. A saúde ela é resultado de um estado completo de harmonia. E o fato da pessoa ela estar em harmonia com ela mesma, com os seus pensamentos, com as suas emoções, naturalmente vai provocar a harmonia no corpo, que é só um reflexo. E isso vai provocar o que a gente chama de saúde perfeita. Para esse ano nós estamos desenvolvendo um trabalho, inicialmente com palestras e atendimentos pessoais também, em que nós buscamos desenvolver na pessoa a ideia da medicina quântica, ou ainda para que ela compreenda o que é o corpo quântico. Esse termo corpo quântico ele tem origem num médico indiano chamado Deepak Chopra. Ele tem inclusive um livro do mesmo nome chamado Saúde Perfeita, onde ele descreve um pouco sobre o funcionamento do corpo e da mente de forma integrada. O que a gente vê hoje é que a medicina catedrática, tal como as universidades ensinam, ela acaba dividindo, fracionando o ser humano e esquecendo que nós, na realidade, somos entidades, somos seres que pensam, que sentem e que estão integrados ao meio. Quando a gente compreende que, na realidade, nós somos uno com os nossos pensamentos e que sem o pensar e sem o sentir não existe a vida no corpo mais, é que nós vamos compreendendo que a harmonia do todo é a harmonia geral que vai provocar o estado de saúde perfeita no nosso organismo. Bom, quando nós falamos em a integração mente-corpo, tem alguns exemplos bem simples que a gente pode dar para procurar compreender de que forma que a nossa mente ela efetivamente influencia. Bom, são 6:30 da tarde, de repente você está sentado agora assistindo o programa e sente o cheiro da comida do seu vizinho, não precisa ser nem o seu. Então, só pelo aroma, automaticamente a sua mente ela vai associar aquele cheiro com o seu estômago. Nesse instante, o seu estômago vai começar a roncar e você vai falar, puxa, estou com fome. Tem uma outra forma bastante simples de compreender de que forma que a nossa mente ela pode influenciar, que é quando a gente compreende, por exemplo, o caso de personalidades múltiplas. Existem alguns casos documentados, estudados pela ciência, como o caso de mulheres que têm personalidades, uma delas é uma inglesa. Ela tem 3 personalidades. Durante o mês, ela tem 3 ciclos menstruais. Cada um deles é correspondente a uma das personalidades que se manifesta. E um mais curioso ainda é de um menino norte-americano. É um menino de 6 anos, chama Timmy. E esse menino ele tem 12 personalidades. Cada uma das suas personalidades tem a sua forma de se expressar, tem o seu próprio vocabulário, tem a sua própria expressão facial, e tem o seu próprio estado de saúde. Um exemplo, uma forma bem simples de entender, é que uma dessas personalidades, ela é alérgica a suco de laranja. Se no momento em que essa personalidade assume esse corpo, essa criança tiver ingerido suco de laranja com a sua personalidade anterior, ou seja, ela teoricamente nem sabia que tinha tomado suco. Porque uma personalidade distinta significa que são pessoas distintas vivendo no mesmo corpo. Mentes completamente distintas.
Então, se imediatamente essa personalidade assume, quando o suco de laranja está no seu estômago, então bolhas de alergia começam a aparecer pela sua pele e a coceira é imediata. Se no momento dessa digestão, essa personalidade ela é substituída por uma outra que não tem esse problema alergênico, imediatamente as bolhas elas começam a secar. Tá? Isso são alguns exemplos bem simples para se compreender de que antes do corpo existe a mente. A iridologia mostra isso. A nossa íris ela é o reflexo da nossa mente, dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos, assim como o nosso corpo. A medicina Ayurveda ela diferencia os tipos físicos humanos em 3 categorias distintas. E cada tipo físico ele é enquadrado num tipo emocional. E é regra. Se você conhece uma pessoa com um traço emocional X, o corpo dela é esse. Se você vê uma pessoa com um tipo físico que você não conhece, você automaticamente consegue dar o traço emocional. Porque a nossa mente ela está a todo instante expressando aquilo que ela é através do nosso corpo. E que exame maravilhoso a íris, né? Sensacional. Você não consegue mentir examinando a íris de uma pessoa. Não tem como, né? Não tem. Esses dias um paciente de Goiânia procurou lá na clínica, né? E veio junto com a esposa, né? E eu tirei a foto do olho dele e coloquei na tela ali no consultório, e os dois, né? Vendo a análise, toda a análise que eu fiz da íris dele. E ele, não tenho isso, não sinto isso também, não tenho problema nenhum de saúde. E a esposa só dando uns cutucões nele, assim, como se quem dissesse, eu sei tudo que você tem, você não está falando aqui, né? Mas depois da consulta, ela veio falar para mim, eu preciso te ligar depois para confirmar tudo aquilo que você falou e falar algumas coisas a mais, porque ele não conta mesmo, né? Então, o olho, o que ele vai mostrar lá, a gente sempre tem que acreditar. Porque ele mostra muita coisa, né, Rafael? Isso, e esse é um ponto bem interessante, porque a maioria das pessoas ela não aceita. E é na falta de aceitar a sua fragilidade emocional que ela desperta o mal no corpo físico. Porque existem alguns processos, e o primeiro deles é a mente, nós pensamos. Quando a mente ela está começando a exteriorizar isso no corpo, nós começamos a sentir. Então, você passa por uma emoção muito forte. O seu coração ele acelera. Então, não há como nós nos enganarmos em relação às nossas emoções. Elas sempre estão se manifestando no nosso corpo. Sim. Agora, quando nós não damos atenção para ela, aí é que vem o problema da doença. Sim, exatamente. Ok.